O plenário do Supremo Tribunal Federal voltou a julgar nesta quinta-feira as duas ações que pedem à Corte a criminalização e a violência e a discriminação contra LGBTs, equiparando então a homofobia e a transfobia ao crime de racismo. E este é o tema do Direito em Pauta de hoje. Um levantamento do Grupo Gay da Bahia aponta que a cada 19 horas um LGBT é assassinado ou comete suicídio vítima de homofobia. O STF retomou hoje o julgamento de duas ações que pedem a criminalização e a violência contra a população LGBT. Sobre o tema, nós vamos conversar com a coordenadora da Comissão de Diversidade Sexual da OAB de Canoas, doutora Bianca Hilgert. Muito bem, doutora, seja bem-vinda. Boa tarde. Vamos começar, doutora. No seu voto, o ministro Celso de Mello falou em omissão do Congresso em debater o tema e editar a lei de proteção penal aos integrantes do grupo LGBT. Como você analisa essa questão, esta afirmação? Não, esta omissão, ela existe de fato, né? Uma vez que a Constituição Federal de 88, ela prevê que as minorias e as populações mais vulneráveis elas sejam protegidas, né, de acordo com a lei, e que o Congresso deveria, né, trabalhar nesse sentido, como tem feito em seguida a promulgação da Carta com crianças e adolescentes, idosos, deficientes físicos, né? Temos leis de proteção na esfera criminal até para o direito do consumidor, né? E hoje o ministro Alexandre de Moraes levantou essa ideia no voto dele. Somente a população LGBT que não teve esse respaldo jurídico penal, né, para suas demandas, né? Cabe ressaltar, né, que tu falaste nos novos dados de cada 19 horas Sim. de violência. A última vez que eu estive aqui nós estávamos em 27 horas. Sim. Né? Faz mais ou menos um ano e já estamos com os dados de violência LGBTfóbica a cada 19 horas. Sim, então, ela é uma urgência e há uma omissão nesse sentido, porque os projetos de lei, quando eles tratam de qualquer pauta sobre LGBTs, eles são barrados no Congresso, eles não são levados adiante, eles ficam à espera de votação, são literalmente engavetados e não tem andamento. Sim. Então, essa omissão, ela realmente existe e ela é praticamente proposital nesse sentido, né? Bom, a gente tem uma atualização, eu vou pedir, confirmando, está no Twitter também, para o pessoal também está no Twitter, a gente está vendo aí o Twitter da Ubra TV, @UbraTV, você pode seguir a gente no Twitter, nós vamos sempre atualizando as informações, está aí, urgente, com 4 votos a favor de enquadrar a homofobia e a transfobia como crime de racismo, o Supremo Tribunal Federal suspendeu nesta quinta-feira o 4º dia de julgamento sobre a criminalização de condutas discriminatórias contra a comunidade LGBTI. Pouco antes das 6h30 da tarde, após os 4 votos, o julgamento então foi suspenso pelo presidente do Supremo, o ministro Dias Toffoli. Ainda não há data marcada para a retomada da análise do caso. A gente vai seguir acompanhando isso durante a semana, com certeza. Bom, no Brasil, como a gente frisou agora há pouco, né, aumentou então essa frequência, né, de 27 para 19 horas. Dá para a gente imaginar, né, mesmo com tanta campanha, né, nos veículos de comunicação, o assunto em debate em todas as mídias, a pressão nas redes sociais, e essa frequência aumentou. Como é que a gente pode tentar entender, analisar esse fato? Existe uma grande dificuldade em se tratar os assuntos a respeito da diversidade sexual, principalmente em escolas e eu acredito, é um posicionamento meu, que a educação a escola é o primeiro lugar onde tu aprendes a não ser preconceituoso, não ser intolerante, né? E tendo em vista que a população LGBT tem um índice enorme de evasão escolar devido ao bullying, né, aos problemas que acontecem dentro da escola,
e a dificuldade que se tem de falar da pauta. Sim. Nesses lugares, né? Com certeza melhorou muito com os debates que se tem nas grandes mídias, melhorou muito a discussão do assunto. No entanto, existem questões religiosas, questões incutidas já na mentalidade da população que levam para a questão da intolerância e de todo tipo de preconceito. Não é só o preconceito LGBTfóbico, né? A intolerância religiosa, o machismo, né? São vários processos que eles têm uma grande onda contrária ao assunto quando isso fica em pauta. Sim. Né? É uma tendência natural. Quando você começa a discutir mais determinado assunto e trazer mais direitos a determinadas populações que estavam invisíveis até um certo ponto, né? Em contrapartida vão se levantar contra isso. Sim. Pessoas que querem manter às vezes determinados privilégios ou às vezes até se manter no seu desconhecimento e na sua ignorância. Né? Então essa tendência de enfrentamento, ela é natural, né? O que nós temos que conseguir é meios de combatê-la, né? E enquanto não houver um tipo penal, uma caracterização penal explicando que realmente é crime todo e qualquer ataque LGBTfóbico, as pessoas também não têm essa noção, né, de que é errado. Porque se não tem uma pena, não é errado, né, na maioria no conceito básico. Né? Então, essa é a tendência. Dá para trazer essa discussão. Interditar o assunto vai dificultar, por exemplo, a própria empatia, que a gente se coloca no lugar da outra pessoa. Agora, veja bem a pergunta. Se a gente for analisar esses dados, como, por exemplo, a cada 19 horas uma morte por homofobia registrada, a pergunta é, esses dados são confiáveis? Não no sentido de exagero, mas sim pela falta de tipificação. Se esses números realmente acabam sendo reais, se a coisa não é muito pior do que a gente imagina, na medida em que o crime não é tipificado. A coisa é muito pior. Tá? Eu acredito que no momento em que haja a criminalização, vai haver uma investigação maior também, porque a conduta do investigador e de quem está acusando, de quem está elucidando a prática de um crime, é enquadrá-lo dentro da lei penal vigente. Então, se deixa muita coisa de lado hoje em dia, tendo em vista que não há sentido. Você, pegando da maneira mais grotesca o crime e banalizando um crime de homicídio, você vai se preocupar em enquadrar como homicídio. E não tentar buscar elementos que caracterizem a LGBTfobia dentro desse quadro, até porque a gente sabe que não teria muito sentido se não vai haver pena. Né? Então, na minha concepção, vai aumentar. O índice vai aumentar. Por quê? Porque se vai elucidar mais situações LGBTfóbicas durante todos os dias. E também irão aumentar as denúncias. Claro. Porque a partir do momento em que tu tens a segurança de que a violência praticada contra ti, ela é um crime e ela é passível de uma pena, tu também te encoraja a denunciar e abrir mais uma investigação e, com certeza, na busca de penalizar isso. Né? Como a gente falou antes, o ministro Celso de Mello falou sobre a omissão do Congresso em discutir isso. O Estado hoje, ele está preparado para encarar esse tipo de problema na sua concepção, doutora? Na medida em que, por exemplo, além do encorajamento a ir fazer a denúncia, por exemplo, numa delegacia, se a lei a gente sabe que é fria e está no papel, se a gente vai conseguir nesse primeiro momento, passando agora pelo Supremo e sendo enquadrado, tipificado a homofobia, se, por exemplo, as delegacias, se vai precisar fazer um trabalho para preparar o Estado para atender esse tipo de situação, na medida em que a gente sabe, culturalmente, até mesmo no feminicídio, na violência contra a mulher, precisou-se fazer uma delegacia especial para a mulher. Se o Estado não vai ter que se preparar a partir da legislação para atender melhor esse tipo de caso? Sim, o Estado vai ter que se preparar. Né? As delegacias, em sua maioria, não tem um espaço adequado a essa população que ela é diferenciada no atendimento, até pelas questões de preconceito institucionais. Né? Canoas tem uma delegacia especializada no atendimento a crimes de intolerância religiosa e LGBTfobia. Sim, onde fica na quarta delegacia, ali na quarta DP, no bairro Fátima. Tá? Foi a primeira do Estado. Sim. Certo? É usado como exemplo em
em demais, né, em demais cidades para tentar se fazer esse trabalho, mas vai ter que haver uma adequação, porque além de não haver o crime até hoje, muitos LGBTs, principalmente a população de travestis e transexuais, que são as mais atacadas no Brasil, sem dúvida nenhuma, existe aquela questão do recebimento, do acolhimento dentro da delegacia. Assim como foi difícil organizar isso para a questão da delegacia da mulher, a delegacia se especializar em crimes de LGBTfobia vai ser importante, vai ser necessário, senão a demanda não vai ter, né, o aspecto que se procura, né, de fato. Existe um contraponto até mesmo dentro da comunidade LGBT. Vamos traçar também um paralelo próximo ao que acontece com as mulheres. Mesmo com a presença latente do machismo, a gente percebe isso na nossa cultura, ainda assim algumas mulheres não conseguem enxergar essa situação, né? Dentro do movimento LGBT, há quem possa também ser descrente a respeito desse tipo de criminalização, nessa tipificação da homofobia, justamente até mesmo por entender que a lei pode existir, mas na prática ela não vai acontecer. Isso pode acontecer? Pode acontecer. Eu acho que as pessoas, não é só a população LGBT, as pessoas em geral estão descrentes com a real eficácia, né, dos processos de punição, né? Eu acho que a população ela está em busca, está descrente, acha que as pessoas não são punidas, né? E isso acontece dentro da comunidade LGBT também. Sim. A questão é que a luta diária é também para trazer informação para a própria população, para que ela se prepare também, para que ela entenda os seus direitos, para que ela entenda quando é vítima de violência, que muitas vezes também acontece. Sim. Assim como acontece com a mulher, né? É uma questão muito comum, às vezes a mulher não sabe que ela é vítima de violência. Sim. Né? Tem aquela violência mais velada dentro do lar, e com o LGBT a mesma coisa. Né? Mas ainda o principal é a denúncia. O ideal é que as denúncias aconteçam. Eu sempre peço que não deixem de denunciar, não deixem de fazer o boletim de ocorrência, não deixem de procurar o Conselho LGBT de Canoas. Se não conseguir localizar ninguém do Conselho LGBT, que procure a OAB. Né? A OAB Canoas sempre tem um trabalho bastante contundente com relação ao acompanhamento dessas violências e do encaminhamento para a delegacia de polícia. Na própria 4ª Delegacia de Polícia em Canoas, nos contatam quando tem, né, uma ocorrência de homofobia, transfobia, seja qual for, para que nós consigamos dar o acompanhamento. Né? O importante é que a população não se cale. Sim. Porque se conseguiu que essa pauta chegasse à Suprema Corte, muito embora tenha havido toda essa omissão do Congresso, é porque a população também denunciou, também trabalhou, também brigou pelos seus direitos e também conseguiu fazer estudos, fazer levantamentos, ainda que não possam ser 100% oficiais, devido a não haver mesmo a prática do crime, porque não há o tipo penal, tu não Sim. consegue, né, em muitos casos, ou no caso de travestis e transexuais, que não usam o nome social, tu não sabe, tu não consegue fazer o levantamento, se usa o nome civil, tu não consegue fazer o levantamento que era uma travesti que foi assassinada. Sim. Por aquele motivo. Então, muitas vezes os dados oficiais, eles não batem, mas o importante é que não se calem. Sim. Não se fechem e que continuem, aproveitem essa onda de que estamos, né, numa pauta de veiculação mundial, tratando desse caso num país que é o campeão de violência contra LGBTs. Bom, para fechar, eu vou trazer mais aqui um dado. Há 38 anos, coletando estatísticas sobre assassinatos de homossexuais e transgêneros no país, o Grupo Gay da Bahia registrou um aumento de 30% nos homicídios de LGBTs em 2017 em relação ao ano anterior. A pesquisa mostra ainda que, em geral, esses crimes ficam sem punição. Aliás, o homicídio no Brasil, grande parte não tem, né, a punição, não se busca
busca, por exemplo, quem foi o autor, enfim, não se identifica. Apenas 25% das vezes se identifica, então, quem é. Aprovada, né, a criminalização da homofobia, isso pode facilitar também, como a gente estava num primeiro momento falando, a elucidação desses crimes? Pode, porque também tu tens mais um respaldo legal para cobrar que a autoridade policial investigue e chegue à conclusão de que houve, né, o crime de ódio, Sim. na verdade, contra a pessoa. Na maioria dos casos, isso realmente, principalmente em cidades do interior, você nem fica sabendo, né, o que aconteceu, a maioria fica sem punição. Sim. Até porque não tem como punir por homofobia, né? Sim, não tem como. Enquadrar. Você consegue enquadrar com acrescentar uma qualificadora de motivo torpe devido à situação do crime de ódio, mas fica vago. Sim. Ele é muito subjetivo e nem sempre funciona. Bom, a gente aguarda então os próximos votos na Suprema Corte aqui, no Supremo Tribunal Federal, e eu quero agradecer em primeiro lugar, doutora Bianca Hilgert, seja sempre bem-vinda e que a gente possa em um outro momento discutir números melhores, né? O ideal seria que não tivéssemos registro, mas a gente sabe que pelo menos o aumento nos assusta mesmo com toda a informação. Exatamente. Seja sempre bem-vindo e um abraço Muito a todos obrigada. da OAB de Canoas. Muito obrigada.